Meu nome é Clara, e embora minha vida possa parecer perfeita à primeira vista, a realidade é bem diferente. Sou uma mulher do Brasil que tentou manter uma imagem de perfeição por anos, mas essa perfeição é só uma fachada. Meu marido João é um empresário bem-sucedido, a cara do sonho brasileiro, elegante, sempre em reuniões e viagens de negócios. Mas eu o vejo tão pouco que às vezes, me pergunto se estou mesmo casada ou se estou vivendo uma vida de solteira com uma aliança no dedo. Embora minha vida material esteja cheia, falta aquela conexão emocional profunda que só uma relação verdadeira traz. As noites são solitárias, e a cama parece grande demais. Mesmo tendo tudo que o dinheiro pode comprar, sinto falta da proximidade e do carinho que um relacionamento de verdade oferece. Anos de casamento transformaram o amor ardente numa chama fraca, e embora eu não admita em voz alta, me sinto presa num mar de tédio e monotonia. Não lembro a última vez que João e eu tivemos uma conversa significativa que não girasse em torno de relatórios financeiros ou planos de negócios. Sinto saudade das risadas, dos encontros espontâneos e dos olhares que diziam mais que 1000 palavras. Foi no meio desse vazio que apareceu Lucas. A primeira vez que o vi foi no jardim da casa da minha amiga Ana. Era um daqueles dias ensolarados com o ar quente e acolhedor do interior de São Paulo. Enquanto Ana e eu tomávamos suco de laranja no quintal, Lucas estava lá, sob o sol, trabalhando na reforma do jardim. Ele era o jardineiro que estava transformando o lugar num verdadeiro paraíso. O cabelo escuro caía bagunçado sobre a testa, e cada músculo do corpo dele parecia dançar ao ritmo de uma música que ecoava na minha cabeça. Nunca imaginei que um homem pudesse ser tão atraente enquanto cortava grama e plantava flores, mas lá estava ele, desafiando todas as minhas expectativas. A atração física foi instantânea, como um imã me puxando. Não consegui parar de acompanhar cada movimento dele com o olhar. Cada vez que ele se abaixava para pegar uma ferramenta ou passava a mão no suor da testa, algo em mim acendia. Minha vida monótona de repente parecia cheia de desejo e emoção. Me aproximei de Ana tentando manter a calma e perguntei, como quem não quer nada, sobre o jardineiro. Ela deu um sorriso cúmplice e me contou sobre a habilidade dele para transformar espaços, mas o que realmente chamou minha atenção foi quando ela disse que ele era solteiro. Aquela informação ecoou na minha mente como uma melodia tentadora, uma saída para a monotonia que me sufocava. Resolvi tomar a iniciativa. Criei coragem e pedi o número dele a Ana, usando a desculpa de querer contratá-lo para arrumar meu próprio jardim. Não era só o jardim que eu queria que ele consertasse, era a minha vida que de algum jeito estava começando a murchar como as flores mal cuidadas da minha casa. O simples ato de pedir o número dele me deixou tão animada como há muito tempo não me sentia. Era como se eu estivesse quebrando as correntes da rotina e me permitindo ser eu mesma, mesmo que por um momento. A tentação já tinha tomado conta de mim e Lucas, o jardineiro, virou meu passaporte para um mundo de emoções que eu tinha esquecido. Enquanto esperava a resposta dele sobre os serviços no meu jardim, minha cabeça se enchia de possibilidades. Será que ele queria o mesmo que eu? Será que também estava procurando uma fuga da monotonia da vida dele? A espera me fazia sentir viva de um jeito que João já não conseguia. Eu estava prestes a mergulhar num jogo perigoso, mas a adrenalina e a emoção me empurravam para frente. O tempo passava, e as ausências de João viraram rotina. Quando ele estava em casa, sua presença era tão rápida que mal notava minhas próprias mentiras. As noites em que dividíamos risadas e segredos pareciam pertencer a outra vida. O olhar frio dele e as respostas monótonas me faziam sentir invisível, como se eu tivesse deixado de existir para ele. A falta de conexão não era só nas palavras. As carícias, os beijos e a paixão que um dia tivemos foram se apagando com o tempo. O quarto virou um lugar tão frio quanto o lado de fora, e a ausência de intimidade me deixava com um vazio, uma necessidade não atendida. A necessidade humana de conexão física, de se sentir desejada e amada, virou um problema sério que ameaçava me engolir. Foi no meio dessa tempestade que a ideia de estar com outra pessoa cruzou minha mente, e foi exatamente nesse momento que Lucas apareceu. Ele virou a tempestade em si, a chance de liberar todo aquele desejo reprimido. Percebi que não dava mais para ignorar a realidade da minha situação. A tentação e o tédio se misturaram numa combinação explosiva que ameaçava romper a monotonia da minha vida. A vida está cheia de momentos em que precisamos tomar decisões difíceis.
E embora a sociedade pudesse rotular meus pensamentos como traição, eu só via uma busca desesperada por algo que eu tinha perdido. A necessidade de me sentir viva, de sentir a paixão que tinha se apagado com o tempo. Então, na solidão do meu quarto, me peguei pesando as opções. Continuar esperando por um marido que mal estava presente na minha vida, ou me deixar levar pela corrente da tentação que se abria à minha frente? A escolha era complicada, mas o chamado do desconhecido, de me sentir desejada novamente, ficava cada vez mais forte. Naquele momento eu não pensava nas consequências. Só pensava em preencher o vazio, em quebrar as correntes do tédio e da solidão. O dia em que contratei Lucas, o jardineiro, foi o começo de uma nova fase na minha vida, uma onde as emoções pareciam vibrar no ar como fogo. Enquanto observava ele dando os toques finais no jardim da Ana, senti meu coração acelerar. Dessa vez não era só pela atração física, mas pela possibilidade de algo mais, algo que minha vida cotidiana não oferecia. Contratá-lo não foi só uma questão de necessidade prática para o jardim, mas uma desculpa perfeita para tê-lo por perto. Quem diria que meu jardim precisaria de tantos cuidados? Com uma desculpa tão frágil quanto minhas emoções, pedi o número dele para Ana. Os dias seguintes foram como um jogo de olhares e conversas iniciais. Cada momento casual, cada papo sobre plantas e cores, virava uma chance de flertar sutilmente. Os olhos dele, profundos e cheios de mistério, me faziam sentir como se estivesse mergulhando num oceano de possibilidades desconhecidas. As risadas enquanto falávamos sobre que flores plantar ou como dar vida a um canto esquecido do jardim viraram a trilha sonora dos meus dias. Cada palavra parecia carregada de algo mais, cada risada soava como uma melodia secreta que só nós dois entendíamos. Os momentos de cumplicidade eram pequenas faíscas que acendiam um fogo que queimava cada vez mais forte. Lembro especialmente de uma tarde ensolarada, enquanto trabalhávamos à sombra de uma velha mangueira. As mãos fortes e calejadas dele se moviam com graça enquanto plantávamos novas flores. De repente nossos olhares se cruzaram, e naquele instante algo mudou. A tensão no ar aumentou, como a calmaria antes de uma tempestade. Havia um entendimento silencioso que nos puxava para algo além das plantas e do solo úmido. Foi nesse momento que aconteceu. Nossos lábios se aproximaram instintivamente, e o beijo que trocamos pareceu acender uma chama que estava esperando há muito tempo para brilhar. A excitação e a culpa se misturaram numa tempestade de emoções que nos levou a um território desconhecido. Depois desse primeiro encontro íntimo, as coisas mudaram completamente. Cada conversa vinha carregada de uma energia diferente, uma mistura de desejo e medo de sermos descobertos. Apesar de aproveitarmos o prazer proibido, eu me via presa num mundo de emoções contraditórias. A realidade da minha vida dupla começava a pesar na minha consciência, mas a tentação era forte demais para resistir. A complexidade emocional crescia exponencialmente. Durante o dia, eu vivia a vida que todos esperavam ver, mas, na escuridão da noite, me perdia nos braços do jardineiro. Meu coração estava dividido entre dois mundos, duas versões de mim mesma que lutavam pelo controle. Enquanto o jogo de flertes e encontros secretos com Lucas se intensificava, um novo convidado entrou em cena: o medo. Não o medo de gritar numa cena de filme de terror, mas um medo mais sombrio, mais íntimo. O medo de ser descoberta, de que minha vida de mentiras e segredos desmoronasse diante dos meus olhos. Apesar da adrenalina e do desejo que sentia cada vez que estava com Lucas, havia um lembrete constante do que estava em jogo. João seguia com sua vida corrida, mal percebendo as rachaduras no nosso casamento. Suas viagens e compromissos continuavam enchendo a agenda, deixando a casa num silêncio pesado quando ele não estava. Minha fachada de vida perfeita seguia intacta enquanto eu lutava para equilibrar as duas metades da minha existência. Cada vez que Lucas aparecia, eu sentia uma mistura de euforia e culpa, uma montanha-russa emocional que me mantinha alerta e cheia de adrenalina. Enquanto a tensão entre esses dois mundos crescia, eu me perguntava se um dia conseguiria encontrar uma solução que reconciliasse meus desejos e minhas responsabilidades. A vida me colocou numa encruzilhada, e o caminho que eu tomasse dependeria de como eu lidasse com a balança entre o que eu queria e o que eu era. A sensação de estar presa numa teia de mentiras e desejos escondidos era avassaladora, mas também era um lembrete constante de que minha vida estava mudando de formas que eu nunca imaginei. Assim minha história seguiu, com Lucas sendo parte essencial de um drama que se desenrolava sob o sol do jardim e à luz das estrelas da noite.
Minha vida tinha tomado um rumo inesperado, e o futuro permanecia incerto enquanto eu navegava pelas águas turbulentas da paixão e do compromisso.